Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online para vocês nesta quinta-feira. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Lembrando sempre que as nossas transmissões elas ocorrem nos nossos dois canais oficiais que está aqui na tela para vocês, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/JefaSor. Lembrando que hoje nós estamos excepcionalmente, hoje não estamos ao vivo, tá? Nós estamos gravados, essa palestra, o bate-papo de hoje é gravado. Então se alguém quiser mandar mensagens para a gente, referente ao assunto da palestra de hoje, por favor mandem aqui no nosso WhatsApp, 15 o DDD 98120-1843, 98120-1843, que numa próxima oportunidade, quem mandar perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, a gente responde depois para vocês. Então, não adianta colocar no chat aí que a gente não tem condições de responder hoje, porque nós não estamos ao vivo, hoje nós estamos gravados, ok? Quem quiser mais informações sobre o nosso trabalho, está aqui o endereço do nosso site, jefasorocaba.com, www.jefasorocaba.com é o nosso endereço, é o nosso site. Para quem quiser outras informações, para quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, é só acessar o nosso site, que lá tem todas as informações, todas as nossas atividades, tudo aquilo que a gente vem fazendo ao longo do tempo, ok? Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje, vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, podendo receber um pouquinho de informação, de esclarecimentos a respeito da doutrina espírita, e em especial em relação aos nossos irmãos animais. Que os nossos amigos espirituais estejam presentes na noite de hoje, nos ajudando e nos auxiliando. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então hoje, relembrando para quem está assistindo, para quem está começando a assistir agora, hoje nós estamos gravados, hoje essa é uma gravação, então vai ficar disponível aí no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Quem quiser mandar perguntas para a gente, relacionadas ao tema da noite de hoje, por favor enviem para o nosso WhatsApp, 15 98120-1843, que numa próxima oportunidade a gente responde as perguntas que nos enviarem. Hoje o tema é cuidados com os animais idosos, é um tema muito relevante, tenho certeza que muita gente em casa tem aí um animalzinho idoso, né, um idosinho, né, como a gente chama. E para falar um pouco mais desse assunto, estou recebendo aqui os meus amigos lá de São Bernardo do Campo, da CEAM, a Casa Esperança, Amor e Caridade, João Assunção, Cleide Oliveira. Quando eles não estão fazendo lives aqui com a gente, eles sempre estão assistindo a gente, mandando perguntas, né? Ou no WhatsApp, ou no chat ali da transmissão. E mais uma vez eles estão aqui com a gente. João e Cleide, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. São companheiros nossos também do Jefa, né? São trabalhadores também do Jefa e lá da CEAM de São Bernardo do Campo. Boa noite, amigos. Só abram o microfone, senão as pessoas não vão ouvir vocês. Tá vendo só? O pessoal, eles principalmente, eles me cornetam de vez em quando que eu esqueço o microfone fechado, e agora eles se deixaram fechados também, e aí o pessoal não vai ouvir vocês. Agora sim, boa noite, João e Cleide. Boa noite. Falar em cornetar é amor e misericórdia, viu? Amor e caridade. Amor e misericórdia. Comecei, tá vendo? Tá bom, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Esperando que a gente possa contribuir mais um pouquinho com algumas informações, um pouquinho da nossa experiência, para que as pessoas possam realmente melhorar o atendimento dos nossos velhinhos aí, né? Isso aí. Boa noite. Boa noite, Cleide. Tudo bem? Boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão pelo convite. E vamos lá, né? Isso aí. Experiência é o que não faltam para eles, né? Afinal de contas, eles atuam, né, nessa área de animaizinhos mais idosos, né? Animaizinhos que estão em fase terminal. Essa é a função, né? Uma das funções da Casa Esperança de Amor e Misericórdia lá de São Bernardo do Campo. Só para o pessoal, algumas pessoas já assistiram às nossas lives anteriores, né, João? Mas só explicar rapidamente como funciona exatamente a CEAM para o pessoal que não conhece o trabalho de vocês. A CEAM é um hotel especializado em animais em fase terminal ou recuperação.
ela nasceu para justamente evitar a eutanásia, para dar uma opção aos tutores, um local onde eles possam contar, que eles possam ter onde cuidar dos seus animais. Porque o trabalho, a falta de tempo, ou às vezes não saber fazer, cuidar de animais que realmente estão em fase terminal não é muito fácil. Então, às vezes a pessoa não tem essa facilidade. Então, a nossa casa nasceu exatamente para isso, para dar oportunidade aos tutores para não fazer a eutanásia, que a gente entende nas nossas concepções de vida que não é legal fazer. Né? Legal. Fica então em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, para quem estiver nos assistindo, né, que seja da Grande São Paulo, vale a pena conhecer o trabalho do João e da Cleide. Bom, sobre o tema de hoje, João, a gente fala tanto, né, dos idosinhos, né, todo mundo que tem animalzinho, que gosta, né, dos seus animais, né, fica com aquele coração apertado, né, quando eles chegam numa idade, né, 15, 16, 18 anos, né, eu tenho, né, o Huguinho, né, que fica lá com meu pai, esse mês de agosto agora, né, vai completar 16 aninhos, né, mas parece um bebezinho ainda, né, como a gente brinca, né. Mas assim, com quantos anos o animal ele é considerado idoso? E emendando essa pergunta, tem diferença entre gato e cachorro? Né, um gato de 18 anos, ele tem a mesma equivalência de um cachorro de 18 anos, por exemplo, ou não? Sim, a diferença é muito grande entre eles e nós, né? E é tudo proporcional ao tamanho, né? Um animal pequeno, ele vai ter uma possibilidade de idade um pouco mais avançada. Um animal maior, a vida dele útil é bem menor. E na proporção com o ser humano é uma escala muito irregular, mas ela existe. Não saberia te precisar exatamente as diferenças agora de um cachorro de 4, 5 quilos, ele teria aí, com 10 anos, ele teria aí 70 anos nossos. Um animal de 30 quilos, ele teria 90 anos nossos, em função da diferença de durabilidade de vida. Com relação aos gatos, a gente não é muito especialista nos gatos, mas a gente sabe que eles vivem um pouco mais. Mas eu não saberia te dar essa escala, porque a gente não consegue trabalhar com gatos aqui, né? Botar gato aqui dentro, ele acaba virando petisco, porque é muito cachorro, não dá certo. Não ia dar certo. É muito difícil. É verdade. Normalmente não dá certo. Então a gente não tem uma especialidade muito grande com os gatos, mais com os cães mesmo. Legal. Agora, Cleide, você que é dona de casa, você que você faz comida aí para os animaizinhos, né, que estão aí hospedados na CEAM, para um cão idoso, é necessária uma alimentação diferenciada, uma alimentação específica, ou ela pode ser dado a mesma alimentação que um cachorro de menor idade, por exemplo? Não, ele vai precisar de uma alimentação específica. Dependendo da situação dele, ele passa a uma sopinha mesmo, igual a de bebê, tudo batidinho no liquidificador, porque ele não vai conseguir mais mastigar. A grande maioria vai mastigando até o finalzinho, mas tem outros que não. Então, a gente já está percebendo, aqui mesmo nós temos uma idosa, uma pastora belga, e ela já está com muita dificuldade. Então, a alimentação para ela, claro, pode ser normal, né? Mas porque ela é de grande porte, ainda tem alguns dentes e tudo mais. Mas dependendo do animal, se ele é pequeno e tem muita idade, 18 anos, por exemplo, ele precisa de uma alimentação pastosa. E ele não vai conseguir mais mastigar. Às vezes, ele chega nesse período sem dentes até. Então, eles vão perdendo ao longo do tempo, ou então, eles passam por uma limpeza de tártaro e acaba perdendo os dentes. Né? Não consegue recuperar, fica inviável ali, ou então o veterinário resolve tirar. Então, eles passam numa alimentação pastosa. Então, ali vai carne, vai os legumes, na grande maioria, tudo bem batidinho, e ele vai se alimentar dessa forma. A gente sempre orienta, né, nos nossos trabalhos aqui, até seguindo, né, algumas orientações que vocês nos passaram também, que é sempre preferível a alimentação natural
a alimentação à base de ração, por exemplo, isso para os cães mais jovens, né? No caso dos idosos, né, a gente sabe que existe hoje em dia ração para problema renal e ração para idoso, né, que normalmente é um pouco mais molinha, né? Da mesma forma que a ração para um cachorro mais jovem, entre aspas, é um pouco prejudicial por conta dos corantes, dos conservantes. No caso dos animais mais idosos, é mais prejudicial ainda? Ou por conta de existir essas ações específicas, elas têm um preparo diferenciado para eles? No caso do idoso, essas rações, elas são mais marcas, né? Isso a gente já tem visto que seria mais um marketing aí. A alimentação natural ajudaria muito mais. Até mesmo os renais, a gente tem visto que a alimentação natural específica para eles seria o mais adequado. E isso pode ser muito bem feito, o veterinário pode orientar, ou então o nutricionista faz essa alimentação específica. Mas como o tutor tem muita dificuldade de fazer o alimento, então normalmente os veterinários também optam pelas rações. Mas o ideal seria a natural mesmo, que dá menos trabalho no sentido de não causar tantos danos físicos. Então, se você começar desde pequeno, né, do filhote, ele vai se acomodar muito bem, inclusive os gatos. Começando desde pequeno, ele vai se acostumar. E o gato, como ele tem altos índices de minerais, para eles é pior ainda essa ração. Então, a gente tem visto muitos problemas renais nos felinos por conta dessa ração. E eles são mais difíceis de agradar. Isso é bem mais complicado. A gente costuma brincar, né, que gato é um pouco mais chato, né? Mas assim, lógico, para quem tem gato, para quem ama gato, né, é só uma brincadeira. Agora, João, hoje em dia, nós humanos, né, estamos vivendo um pouco mais, né? Se há 50 anos a média de idade, né, das pessoas, né, ou a expectativa de vida era, sei lá, 60 anos, hoje em dia as pessoas estão vivendo 80, 90 anos, né? Eu tenho até na tela aqui para vocês, para o pessoal que está em casa nos assistir, que inclusive vocês nos mandaram aqui gentilmente, né? Os cães estão hoje vivendo mais e, portanto, necessitam de cuidados especiais. Então tá ali, desde um cachorrinho mais filhotinho até ele chegar numa fase um pouco mais idosa. Dá pra gente afirmar, João, que da mesma forma que os humanos estão vivendo mais, dá para dizer que os cachorros e até mesmo os gatos, se for o caso, também estão vivendo mais? Ou mais do que antigamente? Com certeza, com certeza. Aqui na CEA a gente tem recebido alguns cães, por exemplo, com 21 anos, que é uma coisa muito rara. Teve um gato, inclusive, com 20 anos, que também veio, acabou ficando finalmente aqui. Esse de 21 ficou um tempinho conosco aqui também, já estava, lógico, está bem difícil, a movimentação já praticamente não existe, a alimentação acaba, como a Cleide falou, pastosa, e às vezes até na seringa, porque ele já não tem mais aquela força para comer, mas tem 21 anos, que é uma coisa hoje muito rara, mas é muito menos rara do que antigamente. Antigamente o cão com 14, 15 anos, 13 anos já não tinha mais condição de nada, mesmo os pequenos. Hoje não, hoje você vê muitos animais com uma idade bem mais avançada. A CIAN também entrou nesse esquema exatamente por causa disso, porque é uma tendência natural da vida, como é nossa, é a deles, de viver mais. Agora, Bons cuidados que não tinham, né? Uhum. Sim, Era coisa mais largada. Não tem mais. Tem coisa específica ajuda mais, né? Certo. Espiritualmente falando, você acha que isso é bom ou ruim para os animais? É ótimo. É ótimo. Para eles e para nós. Eles estão cumprindo o tempo deles de vida, é o tempo da expiação deles, que não é uma expiação para eles, não é uma expiação para nós, para eles não, mas é a evolução. Para eles é a evolução. Quanto mais tempo aqui, por que eles não querem morrer? Por que nós não queremos morrer?
Nós aprendemos que estamos numa prisão, mas você quer morrer? Você quer sair da prisão? Não, eu fico aqui mesmo, né? É o que a gente brinca, mas é verdade, eles fazem a mesma coisa, porque para eles é o tempo de evolução, para eles isso é muito bom, quanto mais tempo, melhor. Claro, tem situações em que há um sofrimento maior, há um desgaste físico maior, tudo tem que ser ponderado, mas que é importante para eles, sem dúvida nenhuma. Agora, Cleide, a gente sabe que chega a idade, né? Começam a aparecer aqueles probleminhas, né? Enfim, da mesma forma que os humanos têm os probleminhas da idade, os animais também. Entre alguns dos probleminhas, né? Muitos cães eles acabam perdendo a visão, né? Ficam ceguinhos, né? Eu falo, meu pai mesmo, né? O Guinho lá que eu citei, hoje ele tá, infelizmente ele tá ceguinho. Né? Ele anda, fica tropeçando pela casa, mas você chama ele, ele fica atento, né? No caso de um cão idoso, né, que perde a visão, como é que o tutor tem que proceder? Tem que modificar alguma coisa na casa? Tem que tratá-lo de forma diferente? Ou o cão, o gato, enfim, ele tem a facilidade de se adaptar à casa onde ele vive, o meio onde ele está? Bom, a gente tem visto muito mais em cães do que em gatos. Os gatos a gente tem visto que eles vão até o final ainda enxergando, ouvindo com dificuldades, mas vão. Agora, quanto ao cão, ele vai perdendo, não são todos. Nós já vimos vários que não perdem a visão, mas ela não fica 100%. A audição perde muito a audição, principalmente os de grande porte. A gente percebe isso, que eles vão perdendo mesmo a audição. É um movimento natural, né? Agora, um cachorro pequeno, né, dentro de uma casa, o ideal é manter os objetos, é manter toda a rotina no mesmo lugar, porque senão ele vai ter muitas dificuldades. Nós já tivemos um cão jovem, cego, de 2 anos. Então, você colocava as coisas no mesmo lugar, ele vivia perfeitamente. Se você tirasse alguma coisa para ele, já ficaria ruim, como a água, o alimento, onde colocar para ele, né? E uma coisa que ele tinha muito bem aguçada era a audição. Então, deixar tudo no mesmo lugar, ter para ele um ambiente confortável, ter um espaço, um lugar para ele ficar. Então, tudo isso faz com que ele se sinta muito bem e vai até o final numa relativa harmonia. Citou aí cães de grande porte, né? Inclusive até uma... Aliás, essa pergunta da visão aqui, a nossa companheira, né, de trabalho, lembrando, o pessoal que está nos assistindo agora, né? Esse bate-papo está sendo gravado, né? Está disponível aí no YouTube e no Facebook. Então, quem quiser fazer perguntas a respeito desse tema, manda pra gente no WhatsApp, que numa outra oportunidade a gente responde ao vivo. Hoje nós estamos gravando. Essa pergunta aí em relação à visão, né, nos cães, foi uma pergunta enviada pela nossa companheira de trabalho, né, Gabriela Camargo, e também da alimentação ela também fez essa pergunta. A Fernanda Fini também é do nosso grupo. Ela fez uma pergunta que tem a ver com aquilo que vocês falaram agora em relação a cães de grande porte. No caso dos cães, aqueles ou maiores pela constituição física deles mesmo, ou porque eles estão mais gordinhos, né? Normalmente eles têm às vezes um pouco mais de dificuldade de se locomover, às vezes eles perdem os movimentos, né, das patas dianteiras ou traseiras, enfim. E a gente sabe que, infelizmente, alguns tutores, né, desavisados por falta de informação, às vezes acabam optando pela eutanásia por conta desse trabalho, entre aspas, que eles dão por conta dessa limitação. Como é que a gente procede nesse caso? O que a gente pode dizer para os tutores que estão passando por essa situação, João e Cleide? Bom, nesse caso da mobilidade é o que mais agrava a situação, né, entre tutor e tutelado. Mas existe, desde que não seja um problema na coluna, problemas vários, né, como tumores ou nervos pinçados, etc.
ele pode ter uma vida normal. Não vai fazer grandes exercícios, nem grandes caminhadas, mas ele vai levar uma vida harmônica. E existe também remédios que ajudam nessa mobilidade, fazendo com que ele tenha mais o colágeno necessário nessas articulações. Então, tudo isso vai facilitar neste período. E esse seria uma prevenção. Já o animal passando da idade de jovem, já começar com esses tratamentos. Agora, não pode fazer nada que isso ele não precise e fazer, porque causa problema também. Então, a alimentação pode ser melhorada nesse aspecto, existe algumas indicações para esse problema de articulação, e o animal ele vai até o final da vida, podendo andar devagar, não vai ser como ele corria desde pequeno, desde filhote, mas ele vai ter a mobilidade boa. A acupuntura ajuda, a parte de lâmpada infravermelho vai ajudar, né? Manter o cão aquecido por conta do inverno. Então, não deixar que a coisa agrave, porque no momento que agrava e ele cai, muito difícil de recuperar. Inclusive, eu estou colocando na tela para o pessoal de casa ver, João e Cleide, alguns tratamentos que vocês utilizam aí na CEAM, inclusive vocês até nos indicaram, em alguns casos, né, a gente até indica também aqui no Jefa, né? No caso, assim, os tratamentos integrativos, né, que é o reiki, a musicoterapia que vocês aplicam muito aí, a cromoterapia, a acupuntura que você falou, terapias com florais, a lâmpada vermelha que você citou, e do outro lado aqui da tela, né, o pessoal que está vendo aí, a água irradiada, né, que é aquela água que a gente sempre recomenda para os tutores deixarem separadas para o animalzinho, né, para o tratamento espiritual. Vocês colocaram aqui a pomada natural, o ossobuco, o pé de galinha, o cloreto de magnésio e a própria alimentação natural. Só explica para o pessoal de casa aí, Cleide, no caso aí a pomada natural que vocês indicam aí, que vocês inclusive utilizam aí nos tratamentos de vocês. Essa pomada que nós estamos indicando é a pomada do vovô Pedro. Em várias casas a gente encontra isso muito facilmente. Aí vai dizer assim, mas vai passar no pelo? Pela parte interna da pata, a gente passa essa pomada. Então, isso vai melhorando a condição, porque tira a dor. E essa pomada é bem fácil de encontrar nas casas espíritas, claro, né? São gratuitas e faz muito bem. O ossobuco, que é uma alimentação, né? E a gente pode estar passando para quem se interessar. E o pé de galinha, este que é a parte que vai fazer a mobilidade das articulações, porque ele atua dentro do osso. Os remédios que nós temos, ele faz a parte externa, mas essa alimentação, ela faz a parte interna. Então, isso ajuda muito. E tenho visto pessoas que já estão fazendo alguns anos que o cachorro está muito bem. Uhum. Inclusive, como alimentação natural, também estou colocando na tela para o pessoal ver, é uma receitinha, né, bem básica, né, de alimentação natural, que a gente pode indicar, desde que também converse, né, com o médico veterinário, né, faça, né, essa análise junto com o médico veterinário para ver também o que ele acha. Ó. Legumes como abobrinha, chuchu, mandioquinha, beterraba, inhame, o arroz branco, né, sempre lembrando, sem tempero, né, não vai usar o mesmo arroz que a gente come e dá para animalzinho, né, tem que ser sem tempero, né. A carne vermelha ou branca, né, um pouco de alho e um pouco de azeite, então são uma receita, né, de alimentação natural que a gente sempre indica também para os tutores, né, que comparecem aos nossos trabalhos. Está aqui, ó, na tela, inclusive, um pratão de comida aí para o pessoal ver. Eu sei que vocês não estão vendo aí, vocês estão olhando para o lado aí, que vocês não estão vendo, mas o pessoal que está assistindo em casa está vendo aí esse pratão de comida que vocês prepararam aí. Aí até uma marmitinha, parece aquelas marmitinhas que o pessoal vai em restaurante aí, né, tem ali um pouquinho de beterraba, né, tem
Não dá para ver de jeito o que é ali, não sei, parece bolacha. É bolacha que vocês colocaram ali? O que é? Na verdade, nós recebemos de um tutor, quando eles foram viajar e deixaram os cachorros deles aqui. E, então, eles tinham essa marmitinha, foram eles mesmos que fizeram, né? Daí eu aproveitei os legumes, as bolachas não aproveitei, não. Foi só para enfeitar o prato ali. Tá certo. Agora, João, a gente sabe que o reiki é uma prática muito comum para os humanos, né? Até eu coloquei aqui na tela a imagem que vocês mandaram para a gente, né, do reiki. E em alguns casos, né, algumas casas espíritas, né, elas praticam, né, o reiki para os humanos. E no caso aí vocês, tanto na CEAM como também no trabalho de São Bernardo, vocês também utilizam, né, essa técnica, né, que sempre lembrando, não é uma técnica espírita, né, diferente do passe espírita, mas é uma técnica que tem resultados, né, inclusive comprovada cientificamente. Hoje em dia até em hospitais se aplica reiki para os humanos. No caso do animalzinho, João, tem a mesma eficácia a aplicação do reiki para um humano quanto para um animalzinho? Como é que funciona? Com certeza, sim. É evidente para quem é reikiano, quem já trabalha com os animais sabe, o tempo de aplicação para eles é bem inferior ao nosso. A resistência de matéria é bem menor. Mas o reiki ele potencializa todos os chakras. Os animais, como nós, têm os seus chakras principais. Então a gente aplica procurando esses chakras principais ou o problema. Se ele tem um problema de coluna, eu já vou aplicar direto na coluna. Depois eu faço cabeça, coisa. Mas os reikianos sabem disso, né? E é uma técnica que realmente ajuda e ajuda muito a aliviar a dor, a potencializar o funcionamento dos órgãos internos. Enfim, o reiki é uma terapia que tem assim um resultado muito bom quando você consegue fazer uma sequência de aplicações. E, muito importante, dentro do centro espírita, totalmente gratuito. Aqui não na CEAM, porque a gente não tem espaço para isso, mas no Francisco de Assis, quando a gente trabalha lá, tem o Reiki dos Humanos, totalmente gratuito, vão sendo convidados, vão fazendo, e se você for fazer por fora, você sabe que custa, né? Tem um custo relativamente até alto. Então é uma coisa que ajuda muito, as casas espíritas têm feito bastante, então muito parabéns por isso, é uma terapia que realmente ajuda. Existem outras, claro, existem muitas outras, mas o reiki tem sido, vamos dizer assim, escolhido nessa parte porque tem sido mais divulgado, vamos dizer assim, né? Então é super interessante, quem pode usar, quem pode receber o reiki, vai ser beneficiado com certeza. Nós e os animais. Legal. As pessoas ainda né, no meio espírita têm certos preconceitos, né? Tudo que Kardec não deixou, as pessoas às vezes têm aquele olhar meio assim, né? Poxa, mas não foi Kardec que falou. A gente sabe, né? Que no século XIX ainda algumas técnicas, né, algumas terapias alternativas, né, como hoje a gente conhece, elas não eram tão amplamente divulgadas assim. O próprio Reiki só foi desenvolvido, né, anos depois, né? É contemporâneo do Kardec, mas não é exatamente ali junto com ele, né? Mas o Kardec deixou, né, aquela recomendação de que sempre que a ciência tivesse algo que beneficiasse as pessoas, que a gente acompanhasse o progresso da ciência. E se hoje a ciência dá o aval, tanto para o reiki como para a cromoterapia, que são utilizados, né, essas técnicas em hospitais, inclusive, em postos de saúde, né? Então fica aí a dica para as pessoas que quiserem utilizar dessas técnicas também, além das técnicas que o próprio Espiritismo já aplica, como o passe, como os tratamentos espirituais, cirurgias espirituais, enfim. Mudando um pouquinho de assunto, ainda, lógico, falando dos animais idosos, com relação a um humano idoso que muitas vezes prefere um animalzinho idoso. Esse casamento, digamos assim, ele dá liga ou é melhor para um humano idoso ter um animalzinho mais novinho, por exemplo? O que vocês acham? Bom, o animal, quando ele é jovem, né, um filhote, ele vai dar muito mais trabalho, porque ele está com a energia dele no auge. E o idoso já não vai acompanhar.
não é? O que nós temos visto é o idoso com o animal idoso. Então, até o caminhar de ambos é igual. Então, fica no padrão. Agora, a diferença não vai acompanhar. Nós já acompanhamos um casal que pegou 2 filhotes. Não deu certo. Ficou para a filha cuidar, porque eles não aguentaram. Não tem paciência. E eles são muito peraltas. Eles fazem de tudo. E passa da imaginação do humano, tudo que eles fazem. E o idoso já não acompanha. Normalmente, o idoso se adapta melhor com o cão, não tão jovem, né? Também não precisa ser muito idoso. Mas o ideal é que o idoso tenha, sim, o animal, porque ele vai ter as suas atividades, ele vai cuidar de si e do animal, que isso faz muito bem, vai deixar a sua mente mais ativa. E outra, o animal é uma companhia muito agradável nesse período, né? Então, vai ajudar ambos. Nesse momento, ajuda ambos. O contrário fica complicado. É verdade. Tem que ter sempre esse bom senso, né? De saber até onde as pessoas podem ir ou não podem ir, né? No caso, assim, João, um animalzinho que ele envelhece. Tem algumas pessoas que imaginam que, puxa, o animal ele está com uma certa doença e igual a do tutor. Isso acontece ou é mito? O animal ele tem a mesma doença que o seu tutor, por exemplo, ou não? Não necessariamente é a mesma doença, mas a gente já aprendeu, a gente sabe que ele faz a troca de energia. Os animais ele tem o potencial natural deles de fazer a troca de energias. O gato até faz muito mais que o cachorro. O gato é mais eficiente nessa troca. Mas o cão ele faz isso. O que acontece com o animal é que depois que ele atinge uma certa idade, ele começa a puxar aquilo que não é bom do seu tutor e vai absorvendo isso. O gato ele recebe e consegue mandar embora. A grande maioria das vezes. O cão já não consegue. Ele recebe e segura. Ele tira aquelas energias mais pesadas, mais densas do seu tutor. Quando ele atinge uma idade um pouco maior, ele já não consegue fazer esse trabalho. Naturalmente, isso não é uma coisa que ele quer fazer ou que ele não quer fazer. Ele faz isso naturalmente, é do esquema de vida dele. Então, quando ele atinge uma certa idade, ele não consegue mais fazer, aí advém o problema. Ele começa a ter doenças, que eventualmente são as mesmas do tutor. O tutor tem problema de fígado, o cão provavelmente vai ter problema de fígado, porque ele absorve exatamente o problema do tutor. É uma coisa, uma regra? Não, não é uma regra. O tutor sofre do coração, provavelmente ele tem uma doença de coração. Ele tem uma perda de potência do seu coração, naturalmente, que poderia durar mais 2, 3 anos, ele vai durar menos. Vai ter menos força para isso, em função da idade desse animal. Mas é uma regra, não, eu tenho câncer, meu cachorro vai ter câncer. Não, não é isso. Ele vai puxar as doenças, ele poderá ter outra doença e não o câncer. Ou o tutor tem um câncer de próstata e ele vai ter um câncer de pulmão, por exemplo. Mas ele pode ter o câncer. Bom, é sempre bom deixar claro, né, para as pessoas que também é uma outra dúvida muito recorrente, né? O animal jamais fica doente no lugar do seu tutor, né? Porque antigamente a gente ouvia, né, essa conversa, né? É bom ter um animal em casa porque se tiver que pegar alguma coisa em mim, vai pegar nele. Né? É bom deixar isso claro, né, para as pessoas. O animal não fica doente no lugar do tutor. Ele pode ter as mesmas doenças que o tutor, mas por uma questão de convivência, por uma questão energética até, mas ele não fica doente no lugar do tutor, não é, João? A doença sua é sua, não adianta. O que está programado para você é seu, você não vai, o cão não vai mudar isso. Ele não vai nem pôr nem tirar, ele vai simplesmente suavizar, vamos dizer assim. Não sei nem se a palavra correta é essa, mas ele vai amenizar o problema do tutor puxando as energias ruins. Mas não que ele vá fazer a doença de um ou de outro, não, nada a ver. Uhum. Infelizmente a gente ouve, principalmente o pessoal de mais idade, né? Às vezes o pessoal tem essas lendas, né, que vai passando de geração em geração, né? E o pessoal às vezes
acaba confundindo as coisas, inclusive no meio espírita, né? Então, só para deixar muito claro para as pessoas, né? Uma outra questão que também às vezes é muito comum, né, quando chega a idade do animalzinho, uma idade mais avançada, é ele ter dificuldade em fazer xixi. Nesse caso, uma massagem, existe alguma coisa que possa ser feita para melhorar essa parte, né, fisiológica do animalzinho? O tutor pode fazer alguma coisa para ajudá-lo nesse sentido? Pode. Nós já tivemos alguns animais que acamados que já não funciona mais. Então, tinha que tirar o xixi. Raras vezes ele fazia xixi por conta própria. Então, nós tínhamos que realmente tirar. Então, esse é um processo que você, tanto dar a água e como tirar o xixi, tinha que ser muito regular. Não podia passar do tempo, porque dá infecção urinária. E do idoso também acontece muito a infecção urinária, mesmo ele fazendo xixi normalmente. Ele tem alguns períodos. Nós não utilizamos remédio, utilizamos só o chá, que ajudou e rapidamente ele ficou bem. E a massagem é muito importante, principalmente para os animais acamados, que eles não conseguem fazer por conta própria. Então, essa massagem existe mesmo, e precisa fazer. No caso, essa massagem do xixi, ela também pode ser usada para o animalzinho que tem dificuldade de fazer cocô, por exemplo? Olha, normalmente essa parte funciona. Normalmente. Quando tem algum problema, já aí passa a ser um problema de intestino, e aí, normalmente, os casos que nós tivemos sofreram intervenções cirúrgicas, né? Mas, na grande maioria, eles fazem normal. Mas também a gente pode ajudar com uma receita natural que nós temos, que é o chá da casca da laranja, que vai ajudar também a soltar esse intestino. Mas normalmente funciona. No caso, o uso de fraldas, que nem os humanos, né, quando chega a uma certa idade e às vezes não tem a condição de ir toda hora no banheiro, tem muitos humanos que usam fraldas. Para o animalzinho, usar fraldas é recomendável? É desconfortável para ele? É necessário em alguns casos? Como é que funciona? No caso do animal acamado, é bastante recomendado, tá? Mas o cuidado é maior. Por quê? Você vai ter que limpar mais vezes, você vai ter que trocar essa fralda, fazer a higiene do local, senão ele vai ter problemas, tá? Então, é recomendado sim. Agora, o animal que anda, que pode fazer por si só, não. Mas os acamados mesmo. Agora, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, João, vocês principalmente que lidam com isso quase que diariamente, tem muitos tutores, tem tutores e tutores, como tem veterinários e veterinários, enfim. Tem muitos tutores que às vezes, na primeira dificuldade com um animalzinho doente, seja ele doente por conta da idade ou porque ficou doente, alguns têm aquele pensamento, se não tem mais jeito, se está dando trabalho, vou fazer eutanásia. A gente sabe, né? A gente já falou, a gente fez até uma live, inclusive, sobre isso, né? Sobre eutanásia. Inclusive, quem não assistiu, pode procurar lá no nosso canal no YouTube, né? Foram duas, né? Duas lives a respeito da eutanásia. A gente sabe que, espiritualmente falando, vai gerar uma consequência, né? Principalmente para o tutor, muito grave, porque isso vai ficar ali impregnado no seu espírito, ele vai carregar isso durante muito tempo. Em algum momento ele vai ter que responder por isso, perante a sua própria consciência principalmente. Mas vocês que lidam com isso, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que muitas vezes um cão idoso tem, a eutanásia, ela a porta, a porta de saída para esses casos, ou jamais pensar nessa hipótese por conta de um cão idoso? Eu diria que é a opção pior, né?
É claro, já depois que a gente fez a live da eutanásia, uma pessoa me perguntou: ah, mas o cachorro foi atropelado, está com a coluna toda arrebentada. Aí então ele é recolhido para um veterinário, porque só eles podem fazer isso. E aí a parte espiritual, ela vai trabalhar em cima daquilo que é possível, ela vai simplesmente fazer o que é da mesma forma como você vai fazer uma eutanásia de qualquer forma. Eles vão trabalhar em cima e vão desligar esse animal o mais rapidamente possível para que ele não sinta, para que ele não sofra. No caso natural, tá? Nós já até vamos repetir até algumas coisas que a gente já falou. Teve animais que vieram para a nossa casa com indicação de eutanásia, duraram mais de 1 ano e meio. Você imagina o que vai acontecer com esse animal do lado de lá. Ele fica feliz? Ele fica contente de saber que o seu tutor virou as costas para ele? Claro que não. Eles guardam mágoa? Não, não guardam. Mas naquele momento, naquele princípio, eles vão sentir o abandono, vamos dizer assim. Nós estamos com um animal aqui, está há 15 dias aqui, com problema de coluna, tem um tumor em cima da coluna, ele não anda, as pernas traseiras estão travadas. O rapaz que o trouxe para cá encontrou ele embrulhado num cobertor jogado no meio do mato. É um cão de uma certa idade, você percebe que tem uma certa idade. Agora você imagina esse tutor fazer uma coisa dessa. Ah, ele vai sofrer, está sem coisa, joga no meio do mato. Eu não sei se não é pior do que uma eutanásia até. Mas qualquer coisa ele tem a consequência dele, ele vai responder por isso. Porque perante Deus a gente tem as nossas cobranças. Então, o que a gente fala para quem vai fazer uma eutanásia, você não sabe, você tem um custo, você tem um preço. Quando você sabe, esse preço é 10 vezes pior, ou maior, ou 100 vezes maior, dependendo da maneira como você faz. Eutanásia não. Respeitamos veterinários, respeitamos as pessoas que fazem. Claro, não estamos aqui para condenar ninguém. Nós não fazemos. Lá atrás, há muito tempo atrás, eu também mandei fazer eutanásia em alguns animais, porque eu não sabia, eu não conhecia. Hoje eu conheço, não faço mais. Não faço e oriento para não fazer. É ruim para o tutor, muito mais para o tutor do que para o animal. Ele vai responder perante sua própria consciência, como você já falou. Porque muitos fazem e sofrem e entram até em depressão. Então, por que fez? A Casa Esperança nasceu para isso. Claro, nem todo mundo conhece. Ela é uma casa ainda pequena, ela só tem 5 anos de vida. Mas ela nasceu exatamente para isso, para esse tutor que gostaria de fazer alguma coisa e não consegue. Então, ele faz a eutanásia. Quando ele poderia ter arrumado outras alternativas. Existe uma técnica que está sendo recomendada nos últimos tempos, que é deixar o cão em coma, coma induzido, até ele fazer a passagem dele natural. É possível? Sim, é possível. Alguns veterinários que a gente conhece, que trabalham, estão fazendo isso. Em vez de fazer a eutanásia, deixa ele em coma, mantém ele em coma, até ele fazer a passagem natural. Isso quando o animal já está numa fase realmente já final. Quando ele você percebe que já não tem uma recuperação, vamos dizer assim. Aí é possível fazer. Vai da consciência de cada um, né? Mas a gente sempre, vocês aí sempre fazem essa recomendação. Nós aqui no GEF também seguimos essas mesmas orientações de que enquanto a gente puder sempre preservar a vida, que a gente preserve a vida, porque ela vale muito para todos nós, para nós humanos, para os nossos irmãos animais, da mesma forma que a gente não gostaria que os nossos filhos, os nossos netos, enfim, os nossos descendentes, em algum momento da nossa vida, tá velho, manda matar, a gente não deve fazer a mesma coisa, não tem que ter esse pensamento, porque é só um cachorro, porque é só um gato. É uma vida que está ali, e toda vida ela vem de Deus, e nós não temos o direito de fazer isso. Inclusive até vou dar um depoimento de uma tutora que outro dia nos escreveu. Ela queria fazer eutanásia, inclusive ela já tinha até levado o cãozinho dela para a clínica. Ela estava muito arrependida de antes de fazer, né, com aquele sentimento, puxa, mas não tem jeito, o veterinário indicou, né, e ela acreditou no veterinário, e ela pediu muito a Deus, pediu muito, e aí uma amiga dela indicou o nosso trabalho. Ela nem é aqui do estado de São Paulo, é de outro local.
e fala, conversa com eles, tal, peça alguma orientação, enfim. Ela entrou em contato com a gente, né? A gente passou as orientações, né? Colocou o nome dela, né? O nome do cãozinho nas vibrações. E no dia seguinte ela iria na clínica veterinária para fazer a eutanásia, assinar os papéis, enfim. Quando ela chegou lá, o cãozinho estava de pezinho, todo serelepe e latindo para ela. E aí ela pensou, puxa vida, se eu tivesse feito isso, eu iria me arrepender amargamente. Então, assim, é um exemplo, dentre tantos outros, né, que vocês conhecem aí, tenho certeza que quem está nos assistindo, às vezes pode até já ter vivenciado isso, para a gente refletir a respeito da vida, do valor da vida. Toda vida vale muito, seja nós humanos, seja os nossos irmãozinhos animais, e não é porque chegou numa idade avançada que a gente simplesmente vai descartar porque não serve mais. E todas as alegrias que o animalzinho deu para a gente durante toda a sua vida. A gente tem que pensar nisso. E quem sabe, né, depois desse nosso bate-papo aqui, aqueles que às vezes estão naquela dúvida, né, tá velho, né, vamos desfazer dele, quem sabe as pessoas possam se conscientizar. Cleide, queria que você desse uma mensagem final aí para o nosso pessoal que está nos assistindo. Lembrando, hoje nós estamos gravados excepcionalmente, mas quem quiser nos mandar alguma mensagem, algum comentário, alguma pergunta, manda para o nosso WhatsApp, que depois, posteriormente, a gente responde aqui no ar. Cleide, João, por favor, como a gente diz no meio espírita, né, as considerações finais da noite de hoje. Mais uma vez agradecer, né, e desejar mesmo que tenha sanado algumas dúvidas quanto ao animal idoso. Espero que ajude, que amenize a situação. Sempre falar é uma coisa, ver, né, ter alguma... como tem as fotos aí, né, são bastante ilustrativas, vai ajudar, né, no manuseio. E isso é o dia a dia. E ter serenidade nesse período. Eles ficam um pouquinho rabugentos também, mas dá para levar. Rabugento a gente fica também, né, João? Então não muda muito, né? Eu posso, né? Eu já estou velhinho, eu posso. Mais uma vez, meu irmão, obrigado. Agradecemos bastante. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Infelizmente não está sendo possível nem planejar, mas nós temos um curso ao vivo e a cores, né, que a gente já fez algumas vezes, de animais idosos aqui pela CIAN. Fizemos até no Francisco de Assis, o salão lá é grande, é maior. E lá a gente mostra tudo ao vivo e a cores, né? Como lidar, como fazer, como tirar um xixi, como colocar uma fralda, como colocar um tapete, enfim. A gente procura dar todas as instruções. A gente tem até um trabalho que mostra as ervas que são interessantes para usar, para fazer o chá, para fazer... Um curso super legal, com certificado, inclusive, muito legal. Mas agora estamos amarrados, né? Estamos todos de castigo, não dá para fazer nada. Mas espero que a gente tenha contribuído um pouquinho, pelo menos, para que todos possam pensar um pouquinho diferente na situação dos nossos velhinhos, né? E eu agradeço bastante por isso. Isso aí. João e Cleide, mais uma vez obrigado. São os nossos companheiros aqui. Então, quando não estão com a gente aqui conversando, estão em casa assistindo, mandando perguntas, mandando, né, vibrações positivas, né, para as outras lives que a gente faz com outras pessoas, né? Mas vocês sabem, né, do carinho que a gente tem aí por vocês, a gratidão que a gente tem por vocês, né, por vocês também estarem aqui nos ajudando aqui no Jefa, né? A gente já conhece vocês há bastante tempo. E para nossa alegria, né, tê-los aqui também, para a gente é uma honra, né, na verdade. E poder compartilhar, né, de tudo isso que vocês vivenciam, né, na prática e trazer para a gente, pelo menos passar um pouquinho, né, dessas informações para as pessoas, né, tanto aqui nas nossas lives, como também para os nossos trabalhadores também, né, porque quando a gente faz as nossas reuniões internas, né, a gente também troca essas ideias. Não pensa o pessoal em casa que os trabalhadores do Jefa, né, do Francisco de Assis São Bernardo, todos sabem de tudo. Não, a gente também troca informações, a gente também conversa, a gente também estuda, porque nós somos pessoas normais, né? As pessoas às vezes acham que a gente sabe tudo. Não, a gente não sabe quase que nada, né? A gente troca informações com quem sabe um pouquinho mais, né? Já conversamos com tantas pessoas aqui nas nossas lives, né, que sabem um pouquinho mais que a gente sempre aprende um pouco, e entre nós a gente também faz
essa conversa, essa troca de experiências que é muito salutar e é muito importante, né? Porque quem sabe um pouquinho mais ajuda quem sabe um pouquinho menos, e às vezes a dúvida daquele que sabe um pouquinho menos é a dúvida daquele que está lá quietinho, né, que não pergunta nada. A gente sabe, né, que no nosso grupo tem pessoas que são bastante falantes, tem aqueles que são mais reservados, e às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida da outra. Enfim, essa troca é muito importante, e é isso que a gente tenta passar para o pessoal que nos assiste, tanto nas nossas lives ao vivo, né, as nossas transmissões ao vivo, como hoje a gente está fazendo gravado excepcionalmente, mas todas as informações, todas as dúvidas das pessoas, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para a gente, que em outras oportunidades, ao vivo, a gente vai falar aqui. João, vou te deixar, o pessoal às vezes acha que a gente combina tudo antes, mas isso não foi combinado. João, eu gostaria que hoje, excepcionalmente, você fizesse a prece de encerramento para o nosso trabalho aqui, para a nossa transmissão. Normalmente é a Cleide que faz, mas hoje eu gostaria que você fizesse. E ele fala para todo mundo que é meu amigo. E não estava combinado, diga-se de passagem, não estava combinado. Se tivesse, eu já tinha saído da sala. Já tinha desligado o Skype e ninguém ia saber, né? Engraçado. Então vamos agradecendo por mais essa oportunidade maravilhosa, a nossa a nossa mãe Santíssima, a Francisco de Assis, e a toda a espiritualidade que nos acompanha no dia a dia, que nos acompanha na nossa casa, aqui no Oceano, no Jefferson, e aqui no Francisco de Assis também é uma casa que a gente trabalha bastante. Então, nosso muito obrigado, nossa gratidão a todos, pelo carinho, pela proteção, pelas oportunidades que a gente tem no dia a dia de ajudar alguém, de crescer junto, de aprender um pouquinho mais, e de um dia que chegar o momento da nossa partida, que a gente possa levar uma experiência ainda maior que o lado de lá, e que ela seja benéfica para todos juntos. Mais uma vez, mais uma noite, gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês aqui com a gente. E agradeço principalmente a vocês que estão nos acompanhando hoje gravado, mas numa próxima oportunidade com o João e com a Cleide a gente vai fazer ao vivo aqui. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que as nossas palestras ficam lá gravadas tanto no YouTube como também no Facebook. Então, em qualquer momento você pode assistir ou pode rever, indicar para as pessoas que eventualmente não tenham assistido ou que não conhecem o nosso trabalho. Então fica aí a dica para todos vocês. Muito obrigado a todos pelo carinho da noite de hoje. Tenham todos uma ótima noite e até segunda-feira, se Deus quiser.